Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Jeremias e o Grito da Meia-Noite. Nós estamos fazendo uma breve meditação baseada em Jeremias capítulo 6 e também em Mateus capítulo 25, no versículo 6. Os dois textos falam a respeito de anúncio. Jeremias está anunciando o juízo que viria sobre Israel. Mateus capítulo 25 está falando sobre o grito da meia-noite. E por que esses textos são textos paralelos? Porque em Mateus capítulo 25 está falando sobre o anúncio do juízo de Deus que virá sobre essa terra e o anticristo, o homem da iniquidade, estará governando as nações. Este homem da iniquidade fará oposição a respeito de tudo aquilo que se chama Deus, fará oposição aos servos do Senhor. Em Jeremias, no capítulo 6, o profeta está falando sobre a invasão da Babilônia sob o comando de Nabucodonosor, que é sim uma figura do anticristo. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai perceber que existe um grande paralelo e as coisas que aconteceram na época do profeta Jeremias estão se repetindo em nosso período. O tempo cíclico de Deus, ou seja, aquilo que está no relógio de Deus, está se cumprindo mais uma vez. Sendo assim, pega a sua Bíblia aí, senta aí, fica bem confortável na cadeira ou no sofá, porque esse é mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Vai lá comigo em Jeremias capítulo 6, vamos ler o versículo 11, que diz assim: Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito. Bom, primeira coisa, o próprio profeta está sendo inspirado por Deus para falar sobre a ira de Deus. Deus derramará a sua ira sobre essa terra. E não é só aqui o profeta Jeremias que está falando. Nós vamos encontrar as 7 taças da ira de Deus, que são acontecimentos que sobrevirão sobre este mundo, mostrando a ira de Deus para toda a terra. Então, queridos, quando nós formos pregar a palavra de Deus, nós precisamos fazer como João Batista. João Batista, ele falava: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Segunda coisa, neste primeiro versículo que nós lemos aqui, o versículo 11, fala sobre a ira de Deus caindo sobre os filhos. Você que é pai, você que é mãe, esteja muito atento no seu proceder, no seu caminhar com Deus. Porque muitas pessoas culpam a Deus porque o juízo de Deus ou porque algum acontecimento ruim vem sobre os seus filhos, mas muitos desses acontecimentos são consequências de pecados dos pais. Queridos, a própria palavra de Deus fala que quando aquela geração ela peca, os pecados ou as consequências daqueles pecados recaem sobre os filhos, recaem sobre as gerações seguintes. Então, no final dos tempos, a ira de Deus recairá sobre esta terra por causa do pecado de gerações. Agora, versículo 14 diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Nós estamos vivendo em um período em que muitos pastores, pregadores, moderninhos, bonitinhos, com a sobrancelha feitinha, todo penteadinho, e queridos, eu não estou zombando e querendo estigmatizar alguém, mas nós estamos vendo uma geração de pastores que estão querendo pregar somente sobre o amor, somente sobre inclusão. Quando na realidade a palavra de Deus, ela relata que a mensagem verdadeira do evangelho precisa ser falada de maneira completa. Jesus disse: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. O próprio João Batista disse: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. E ele completou: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mudem o seu proceder para que vocês possam herdar a salvação. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, vai dizer que Deus está notificando a todos os homens para que estes se arrependam de seus pecados. Por que nós estamos vivendo em uma geração em que os pastores estão pregando somente a respeito de amor? Nós só ouvimos mensagem do tipo: Jesus te ama, Jesus te quer bem, Jesus ele tem o melhor para você. E queridos, essas afirmações elas são verdadeiras, mas ela precisa ser seguida de arrependei-vos de vossos pecados.
E nós precisamos estar atentos a isso, porque a verdadeira mensagem do Evangelho, ela não fala somente de amor, de paz, de segurança. A verdadeira mensagem do Evangelho fala do amor de Jesus Cristo, que ele morreu sim por nós, demonstrou o seu amor na cruz do Calvário, fala também que existe um juízo de Deus que está se aproximando da terra, e aqueles que não abandonarem os seus pecados sofrerão com o juízo de Deus. Essa é a essência da mensagem do profeta Jeremias no capítulo 6. Jeremias é levantado por Deus para dizer: está vindo um juízo por aí e vocês precisam abandonar os seus pecados. Mas no capítulo 6 e em todo o livro do profeta Jeremias, nós vamos encontrar os pastores bonitinhos, bem vestidinhos, dizendo que não, que é tempo de paz, que é tempo de amor, que é tempo de dizer que você é a menina dos olhos de Deus. Queridos, uma mensagem que ela é antropocêntrica, que coloca o homem no centro de tudo, essa não é a verdadeira mensagem do Evangelho. A verdadeira mensagem do Evangelho fala sobre o maravilhoso Deus que entregou o seu Filho na cruz do Calvário e fala também a respeito do juízo de Deus. Recentemente, eu ouvi, não uma, nem duas vezes, algumas vezes, pessoas dizendo que não, agora que essa crise de saúde acabou, não, agora a gente vai ficar tranquilo. Eu não acho que virá coisa pior sobre o mundo. Na verdade, aqueles que não acreditam que coisas piores virão sobre este mundo são pessoas que não acreditam na palavra de Deus ou não conhecem. Por quê? O próprio Jesus disse que nos dias da tribulação virá tão grande, tamanha tribulação, que nunca houve e nunca haverá. Queridos, eu sei que muitas pessoas sofreram nessa crise de saúde, mas o que está para vir sobre o mundo nunca houve e jamais haverá. É por isso que nós precisamos pregar a verdadeira palavra de Deus. O evangelho completo de que Jesus morreu na cruz do Calvário e virá para cá buscar somente aqueles que creem em seu nome e praticam a sua palavra. Uma ira está se aproximando deste mundo e só se salvarão aqueles que realmente estiverem aos pés do Senhor. E a palavra que confirma isso está lá em Apocalipse capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 13. A sexta trombeta tocando, olha só. O sexto anjo tocou a trombeta e eu ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Confirmando o texto de Jeremias, aqui Apocalipse, o apóstolo João está confirmando em Apocalipse que o próprio Deus dará autorização para que morram a terça parte dos homens. Então, meus amados, Deus ele te ama e ele não quer que você fique assustado com este vídeo aqui, porque se Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida, saiba que a ira de Deus não recairá sobre você. Esta é uma mensagem de regozijo, porque nós precisamos nos alegrar. O próprio Jesus disse que quando essas coisas estiverem acontecendo, erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Outro detalhe muito importante, esse texto de Apocalipse registra a sexta trombeta que está sendo tocada. A sétima, que é a última trombeta relatada pelo próprio apóstolo Paulo, está falando o quê? A última trombeta vai anunciar o retorno de Jesus. Mas o que acontece antes da sétima trombeta é o quê? A grande tribulação. Na grande tribulação, muitas pessoas perderão as suas vidas. E aqueles que estiverem debaixo da potente mão de Deus, aqueles que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, não sofrerão com esta ira. Então, queridos, o desejo do meu coração é que você esteja firmado na palavra de Deus e tendo aí a sua vida devocional todos os dias. Mais uma vez, eu te agradeço pela sua companhia e eu te aguardo no próximo vídeo, porque nós vamos continuar essa série de Jeremias e o grito da meia-noite. Que Deus te abençoe.